Muito bem, vamos lá então. Iniciando o nosso estudo do livro No Mundo Maior, nós estamos no segundo capítulo, a preleção de Eusébio. Nós iniciamos no nosso último encontro essa obra e fizemos a apresentação do livro e também iniciamos no prefácio e também no primeiro capítulo, né? Um livro que promete para nós aprendizados importantes, né, no que diz respeito à saúde mental, às interferências no nosso mundo mental, né? Então teremos oportunidade de aprendizados bastante interessantes, compreendidos, né, a partir da perspectiva espiritual. Deixa eu abrir aqui o meu livro rapidinho. Muito bem. Então, o nosso texto de hoje, mais uma vez, a preleção de Eusébio, né? Inicialmente nós temos dois personagens novos. O primeiro é Calderaro, que é o companheiro que está ali sempre junto de André Luiz, e Eusébio, um dos instrutores espirituais, que vai então orientar nessa reunião que André Luiz então se encontra presente. Lembrando que convocados para essa reunião, em que Eusébio vai fazer aqui essa pequena preleção, muitos espíritos, né, a grande maioria de espíritos encarnados, vai então ser chamado em desdobramento, espíritos das mais variadas religiões, que já se encontram, e podem ser considerados, né, conforme nós vimos, espíritos já com conhecimento a respeito do mundo espiritual, da espiritualização, na verdade, né? Não do mundo espiritual, porque nós temos ainda religiões que se encontram ligadas a muitos dogmas, a muitas crenças, né, que não refletem a realidade do plano espiritual, mas são indivíduos que já demonstram uma certa espiritualização. São esses então os convocados para essa reunião nessa condição de desdobramento. Diz então aqui para nós: ereto, incedido o tórax de suave luz, falou o instrutor comovedoramente: dirigimo-nos a vós, irmãos, que tendes, por enquanto, ensejo de aprender na bendita escola carnal. Tangidos pela necessidade, na sede de ciência ou na angústia do amor que transpõe abismos, vencestes pesadas fronteiras vibratórias, encontrando-vos na estaca zero do caminho diferente que se vos antolha. Enquanto vossa organização fisiológica repousa à distância, exercitando-se para a morte, vossas almas quase libertas partilham conosco a fraternidade e a esperança, adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. Naturalmente não podeis guardar plena recordação desta hora, em retomando o envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas. A lembrança de nosso entendimento persistirá, contudo, no fundo do vosso ser, orientando-vos às tendências superiores para o terreno da elevação e abrindo-vos a porta intuitiva para que vos assista no pensamento fraternal. Então, começando por aqui, essa orientação inicial, tratando exatamente isso, né? Embora eles estejam em desdobramento, presentes naquela reunião, absorvendo o conhecimento, ao retornarem ao corpo físico, muito pouco, ou talvez nada, seja percebido por eles, exatamente pela deficiência que nós temos ainda, de perceber aquilo que o espírito compreende, aquilo que o espírito conhece, mas que o corpo, no caso o cérebro, não é capaz de armazenar. Mas, bom dia, Edna. Mas isso vai ficar, então, como foi colocado para nós, presente de uma forma intuitiva. Então ele vai sentir vontade de fazer alguma coisa, uma tendência para seguir por algum caminho, para algum tipo de realização, uma transformação de ideia, que muitas vezes ele não sabe exatamente de onde veio, porque fisicamente ele não conseguiu então compreender com clareza aquilo que foi demonstrado. O orador fez breve pausa, fixando-nos o olhar calmo e lúcido, e sob leve e incessante chuva de raios argênteos, continuou:
enfastiados das repetidas sensações do plano grosseiro da existência, intentais pisar outros domínios. Buscais a novidade, o conforto desconhecido, a solução de torturantes enigmas. Todavia não ouvideis que a chama do próprio coração, convertido em santuário de claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora e evolutiva. Ao lado de cada homem, de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus relativamente aos deveres que lhes cumprem. Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete, como cada dia traz consigo possibilidades especiais de realização, no bem. O universo enquadra-se na ordem absoluta. Aves livres em limitados céus, interferimos no plano divino, criando para nós prisões e liames, libertação e enriquecimento. Insta, pois, nos adaptemos ao equilíbrio divino, atendendo à função insulada que nos cabe em plena colmeia da vida. Ele trata aqui, então, que cada um de nós tem um trabalho individual, embora façamos parte de uma comunidade. E será exatamente através dessa transformação individual, cada um cumprindo a sua tarefa, que nós teremos uma transformação coletiva. Bom trabalho, André. Desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos, empreendemos a viagem reparadora e regressamos, perplexos para o reinício. Somos, no palco da crosta planetária, os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio é ato breve, cada século um cenário veloz. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças, entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. De start, fazemo-nos répobos das leis soberanas, que nos enredam aos escombros da morte, como náufragos piratas por muito tempo indignos do retorno às lides do mar. Enquanto milhões de almas desfrutam bons ensejos de emenda e reajustamento, de novo entregues ao serviço regenerativo das cidades terrestres, milhões de outras deploram a própria derrota, perdidas no atro recesso da desilusão e do padecimento. O que ele coloca para nós, bom dia, Arnaldo, é que, enquanto muitos de nós conseguimos aproveitar as oportunidades de reencarnação que nós temos, a grande maioria dos encarnados simplesmente vivem sem nenhuma preocupação com relação às transformações necessárias para a elevação espiritual, às correções que dizem respeito às existências anteriores. Por isso, então, enquanto alguns, infelizmente não é a maioria, alguns se preocupam com essa oportunidade de regeneração, a grande maioria, então, como foi colocado para nós, milhões de outras deploram a própria derrota, perdidas no atro recesso da desilusão e do padecimento. Não nos reportamos aqui aos missionários heróicos que suportam as sangrentas feridas dos testemunhos angustiosos, por espírito de renúncia e de amor, de solidariedade e sacrifício. São luzes provisoriamente apartadas da luz divina e que voltam ao domicílio celeste como o trabalhador fiel regressa ao lar, fim da tarefa cotidiana. Referimo-nos às vastas multidões de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação, almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. E num rasgo de humildade cristã, Eusébio continuou: falamos de todos nós, viajores que extravagamos no deserto da própria negação, de nós, pássaros de asas partidas, que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz, e que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal dos prazeres da ínfima estofa. Por que não regressar o curso das paixões corrosivas por que não represar o curso das paixões corrosivas que nos flagelam o espírito?
Por que não sofrear o ímpeto da animalidade em que nos comprazemos desde os primeiros laivos de raciocínio? Sempre o terrível dualismo da luz e das trevas, da compaixão e da perversidade, da inteligência e do impulso bestial. Estudamos a ciência da espiritualidade consoladora desde os primórdios da razão, e, todavia, desde as épocas mais remotas, consagramo-nos ao aviltamento e ao morticínio. Cantávamos hinos de louvor com Krishna, aprendendo o conceito da imortalidade da alma, à sombra das árvores augustas que aspiram aos cimos do Himalaia, e descíamos logo depois ao vale do Ganges, matando e destruindo para gozar e possuir. Soletrávamos o amor universal com Siddhartha Gautama e perseguíamos os semelhantes em aliança com os guerreiros singaleses e hindus. Fomos herdeiros da sabedoria nos tempos distantes da esfinge e, no entanto, da reverência aos mistérios da iniciação, passávamos a hostilidade sangue sedenta às margens do Nilo. Acompanhando a arca simbólica dos hebreus, reiteradas vezes líamos os mandamentos de Jeová, contidos nos rolos sagrados, e desatentos os esquecíamos ao primeiro clamor de guerra aos filisteus. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assassinávamos nossos irmãos em Esparta. Aspirávamos Pitágora, o filósofo, e seguíamos Alexandre, o conquistador. Em Roma, conduzíamos oferendas valiosas aos deuses nos maravilhosos santuários, exaltando a virtude, para desembaiar as armas minutos depois no átrio dos templos, disseminando a morte e entronizando o crime. Escrevíamos formosas sentenças a respeito da vida com Marco Aurélio e ordenávamos a matança de pessoas limpas de culpa e úteis à sociedade. Com Jesus, o divino sacrificado, nossa atitude tem sido diferente. Sobre os despojos dos mártires, imolados nos circos, vertemos rios de sangue em vindita cruel, armando fogueiras no sectarismo religioso. Suportamos administradores arbitrários e ignominiosos, de Nero a Diocleciano, porque tínhamos fome de poder. E quando Constantino nos abriu as portas da dominação política, convertemo-nos em servos aparentemente fiéis ao Evangelho, em criminosos árbitros do mundo. Pouco a pouco esquecemos os cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém, as crianças do Tiberíades, os pescadores de Cafarnaum, para afagar as testas coroadas dos triunfadores, embora soubéssemos que os vencedores da terra não podem fugir à peregrinação ao sepulcro. Tornou-se a ideia do reino de Deus fantasia de ingênuos, pois não largávamos o lado direito dos príncipes, sequiosos de fastígio mundano. Ainda hoje, decorridos quase 20 séculos sobre a cruz do Salvador, benzemos baionetas e canhões, metralhadoras e tanques de assalto, em nome do Pai magnânimo, que faz refulgir o sol da misericórdia sobre os justos e sobre os injustos. Então, até aqui, fazemos o que Eusébio fez, foi trazer para nós ali um roteiro de todos os grandes mestres, de todas as grandes filosofias espiritualistas que já surgiram aqui no nosso mundo, e embora nós buscássemos respostas e aprendizados nessas filosofias, o nosso comportamento no mundo era diferente. Continuávamos buscando os prazeres, o poder, a agressão, a violência, a destruição do nosso semelhante. Então os ensinamentos sempre estiveram presentes. Ele começou trazendo para nós, por exemplo, os ensinamentos de Krishna. Depois falava para nós sobre Buda, que foram mestres muito antes de Jesus chegar aqui na Terra. Falou sobre os gregos, falou sobre os egípcios, os hebreus. Chegamos depois na própria Igreja Católica. Tudo isso, então, trazendo para nós caminhos e oportunidades que nós simplesmente abrimos mãos. Depois ele continua.
É por essa razão que nossos celeiros de luz permanecem vazios. O vendaval das paixões fulminantes de homens e de povos passa ululante, de um a outro polo, a semear maus presságios. Até quando seremos gênios demolidores e perversos? Ao invés de servos leais do Senhor da vida, temos sido soldado dos exércitos da ilusão, deixando à retaguarda milhões de túmulos, abertos sob aluviões de cinza e fumo. Debalde exortou-nos o Cristo a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Cevamos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária. Contraímos pesados débitos e escravizamo-nos aos tristes resultados de nossas obras, deixando-nos ficar indefinidamente na messe dos espinhos. Foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro. De cérebro envolvido e coração imaturo, requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. O excelso orientador deu à oração mais longo intervalo, durante o qual observei companheiros em torno, homens e mulheres, segurando alguns fortemente nas mãos uns dos outros, exibiam extrema palidez no semblante estarrecido. Alguns deles, por certo, compareciam ali pela primeira vez, como eu, dado o estático assombro que se lhes estampava no rosto. Fixando na assembleia o olhar percussiente, o instrutor prosseguiu. Nos séculos pretéritos, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre, ao gládio dos conquistadores, sem entranhas, ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Hoje, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida e chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. No entanto, a febre amarela, a cólera e a varíola foram dominadas. A lepra, a tuberculose e o câncer experimentam combate sem tréguas. Existe, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre. O profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma que se ingerem, sutis, solapando-vos a estabilidade. Vossos caminhos não parecem percorridos por seres conscientes, mas assemelham-se a estranhas veredas ao longo das quais tripudiam duendes alucinados. Expressão dura que ele coloca, né? Não parece para nós aqui seres conscientes, mas duendes alucinados que fazem, né, todas aquelas tripulias. Como fruto de eras sombrias, caracterizadas pela opressão e maldade recíprocas, em que temos vivido, odiando-nos uns aos outros, vemos a terra convertida em campo de quase intérminas hostilidades. Homens e nações perseguem o mito do ouro fácil. Criaturas sensíveis abandonam-se aos distúrbios das paixões. Cérebros vigorosos perdem a visão interior, enceguecidos pelos enganos da personalidade e do autoritarismo. Empenhados em disputas intermináveis, em duelos formidandos de opinião, conduzidos por desvairadas ambições inferiores, os filhos da terra abeiram-se de novo abismo que o olhar conturbado não lhes deixa perceber. Esse iante vórtice, meus irmãos, é o da alienação mental, que não nos desintegra só os patrimônios celulares da vida orgânica, senão também nos atinge o tecido sutil da alma, invadindo-nos o cerne do corpo perispiritual. Quase todos os quadros da civilização moderna se acham comprometidos na estrutura fundamental. Precisamos, pois, mobilizar todas as forças ao nosso alcance, a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa. O trabalho salvacionista não é exclusividade da religião. Constitui ministério comum a todos,
porque dia virá em que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte. A realização que nos compete não se filia ao particularismo, é obra genérica para a coletividade, esforço do servidor honesto e sincero, interessado no bem de todos. Se visitais a nossa companhia, buscando orientação para o trabalho sublime do Espírito, não vos esqueça vossa própria luz. Não conteis com achotes alheios para a jornada. Em míseros planos de sofrimento regenerador, nas vizinhanças da carne, choram amargamente milhões de homens e mulheres que abusaram do concurso dos bons, precipitando-se nas trevas ao perder no túmulo os olhos efêmeros que lhes apreciavam a paisagem da luz, da vida à luz do sol. Displicentes e recalcitrantes, esquivaram-se a todas as oportunidades de acender a própria lâmpada. Aborreciam os atritos da luta, elegeram o gozo corporal como objetivo supremo de seus propósitos na terra. E quando a morte lhes cerrou as pálpebras saciadas, passaram a conhecer uma noite mais longa e mais densa, referta de angústias e de pavores. Aqui então, antes de continuarmos, nesse pequeno intervalo na palestra, o que é colocado para nós é que as angústias da alma são aquelas que se encontram mais presentes, em todos os corações hoje em nosso mundo. Então, embora nós encontremos muitas provas e muitas expiações que atingem muito mais o físico, nós vemos que as angústias que são criadas dizem respeito à alma. E muitos espíritos que desencarnam, embora tenham vivido dificuldades materiais, problemas de saúde física, quando chegam no mundo espiritual, eles podem, a princípio, até se livrarem dessas dificuldades, desses obstáculos que a vida terrena acabava proporcionando, mas eles levam para o mundo espiritual as doenças da alma. E essas não têm remédio a não ser a própria transformação. Então o indivíduo, por exemplo, que passava fome aqui no mundo, numa prova difícil, em que a sociedade o excluía, em que ele trazia ali dificuldades diversas para a sua própria sustentação, quando chega no mundo espiritual, a ideia é, se ele é um espírito que conseguiu vencer a si próprio nessa prova difícil, das dificuldades materiais, não tendo ali aquilo básico para a sua sobrevivência, no plano espiritual ele é um espírito imortal e ele não precisa mais se alimentar da forma como ele se alimentava aqui. Essa é a ideia inicial. Mas percebendo exatamente que a esmagadora maioria dos habitantes do nosso planeta ainda é composta por espíritos imperfeitos, chegam no mundo espiritual não apenas ainda sentindo a fome física, mas trazendo desequilíbrios desequilíbrios mais profundos ainda. E aí então são encarnações após encarnações que esse espírito precisará para poder se regenerar. E eu trouxe para vocês uma situação básica de um indivíduo que, por exemplo, passa fome. Mas se nós formos nos lares hoje, quantos relacionamentos são ali praticamente prisões para muitos espíritos que ao desencarnarem se imaginam livres dessas prisões, mas levam na verdade as prisões dentro de si próprios. Então é nisso que Eugênio fala para nós, que exatamente que nós buscamos essa luz que vai trazer para nós essa iluminação interior, e nós nos esquecemos das oportunidades para acender a nossa própria lâmpada. É disso que ele fala, porque não basta apenas buscarmos as filosofias, é importante vivermos em função delas, em função daquelas instruções. Continua para nós aqui, André Luiz, então. Só um instantinho. Pronto. Neste momento, Eusébio interrompeu-se por mais um minuto, como a recordar cenas comovedoras que as imagens de seu verbo evocavam, demonstrando certa vaguidade no olhar. Notei a ansiedade com que a Assembleia aguardava o retorno de sua palavra. Damas sensibilizadas ressumbravam forte impressão nas fisionomias transfiguradas, e todos nós, ante a exposição leal e comovente, nos mantínhamos quedos e aturdidos.
Decorridos longos segundos, o orador prosseguiu com inflexão enérgica e patriarcal. Procurais conosco a precisa orientação para os trabalhos que vos tangem presentemente na crosta da terra. Seduzidos pela claridade da esfera superior, fascinados pelas primeiras noções do amor universal, desejais a graça da cooperação na sementeira do porvir. Reclamais asas para os surtos sublimes, tendes em mira coadjuvar no esforço de elevação. Indubitavelmente, a intenção não pode ser mais nobre. É, entretanto, indispensável considereis a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. Impossível é progredir no século sem atender às obrigações da hora. Torna-se imprescindível, na atualidade, recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta, para o arrojado cometimento da redenção, o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre os dois mundos. Os levianos e os maus, os ignorantes e os estultos, podem corresponder-se igualmente à distância de país a país. Antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, para que os clarões do monte refuljam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Vanguardeiros da fé viva, que o desejais ser doravante no mundo, não obstante os percalços que se nos defrontam, exige-se de vós a cabal demonstração de estardes certos da espiritualidade divina. O plano superior não se interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso beatífico. Admitireis, porventura, vossa permanência na crosta planetária sem finalidades específicas? Se a erva tenra deve produzir consoantes objetivos superiores, que dizer da magnífica inteligência do homem encarnado? Que não há que se esperar da razão iluminada pela fé? Receberíamos tão sagrados depósitos de conhecimento edificante para um sacrifício por nada? Teríamos o aljofar de tais bênçãos para fortalecer o propósito egoístico de alcançar o céu sem escalas preparatórias, sem atividades purificadoras? Nossa meta, meus amigos, não se compadece com o exclusivismo ególatra. A porta divina não se abre a espíritos que não se divinizam pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. E o solo do planeta, a que vos prendeis provisoriamente, representa o abençoado círculo de colaboração que o Senhor vos confia. Recolhei o orvalho celeste no escrínio do coração sedento de paz. Contemplai as estrelas que nos acenam de longe como sublimes ápices da divindade. Todavia, não ouvideis o campo de lutas presentes. O espiritualismo, nos tempos modernos, não pode restringir Deus entre as paredes de um templo na terra, porque a vossa missão essencial é a de converter toda a terra no templo augusto de Deus. Para a nossa vanguarda de obreiros, decididos e valorosos, passou a fase de experimentação fútil, de investigações desordenadas, de raciocínios periféricos. Vivemos a estruturação de sentimentos novos, argamassando as colunas do mundo vindouro com a luz acesa em nosso campo íntimo. Natural é que os aprendizes recém-chegados experimentem, examinem, operem sondagens e evoquem teorias brilhantes, e que as hipóteses concorram ao lado da exibição personalista, compreensível e razoável. Toda escola caracteriza-se pelos diversos cursos
que lhe formam os quadros e as disciplinas. Não nos dirigimos aqui, porém, aos que ainda sonham na clausura do eu, enredados nos 1000 obstáculos da fantasia que lhes cristaliza as impressões. Falamos a vós outros, que sentis a sede do universalismo, anônimos companheiros da humanidade que se esforça por emergir das trevas para a luz. Como aceitardes a estagnação como princípio e a felicidade exclusiva como fim? Alimentemos a esperança renovadora. Não invoquei Jesus para justificar anseios de repouso indébito. Ele não atingiu as culminâncias da ressurreição sem subir ao Calvário, e as suas lições referem-se à fé que transporta montanhas. Não reclamemos, pois, o ingresso em mundos felizes antes de melhorar o nosso próprio mundo. Esquecei o velho erro de que a morte do corpo constitui milagrosa imersão da alma no rio do encantamento. Rendamos culto à vida permanente, à justiça perfeita, e adaptemo-nos à lei que nos apreciará o mérito sempre de conformidade com as nossas próprias obras. Nosso ministério é de iluminação e de eternidade. O governo universal não nos circunscreveu às atividades à guarda de altares perecíveis. Não fomos convocados a velar no círculo particular de uma interpretação exclusivista, senão a cooperar na libertação do espírito encarnado, abrindo horizontes mais claros à razão humana, refazendo o edifício da fé redentora que as religiões literalistas esqueceram. Sopros imensos da onda evolucionista varrem os ambientes da Terra. Todos os dias ruem princípios convencionais, mantidos a título de invioláveis durante séculos. A mente humana perplexa é compelida a transições angustiosas. A subversão de valores, a experiência social e o processo acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo perturbam os tímidos e os invigilantes, que representam esmagadora maioria em toda parte. Como atender a esses milhões de necessitados espirituais, se não receberdes a responsabilidade do socorro fraterno? Como sanar a loucura incipiente, se não nos transformardes em ímãs que mantenham o equilíbrio? Sabemos que a harmonia interior não é artigo de oferta e procura nos mercados terrestres, mas aquisição espiritual só acessível no templo do Espírito. Face, pois, mister, acendamos o coração em amor fraternal, à frente do serviço. Não bastará em nossas realizações a crença que espera. Indispensável é o amor que confia e atende, transforma e eleva, como vaso legítimo da sabedoria divina. Sejamos instrumentos do bem, acima de expectantes da graça. A tarefa demanda coragem e suprema devoção a Deus. Sem que nos convertamos em luz, no círculo em que estivermos, em vão acometeremos a sombra aos nossos próprios pés. E no prosseguimento da ação que nos compete, não nos esqueçamos de que a evangelização das relações entre as esferas visíveis e invisíveis é dever tão natural e tão inadiável da tarefa quanto a evangelização das pessoas. Não busqueis o maravilhoso. A sede do milagre pode viciar-nos e perder-nos. Vinculai-vos pela oração e pelo trabalho construtivo aos planos superiores, e estes vos proporcionarão contato com os armazéns divinos, que suprem a cada um de vós segundo a justa necessidade. As ordenações que vos ajoujam na paisagem terrena, por mais áspera ou desagradáveis, representam a vontade suprema. Não galguei os obstáculos, nem tentei contorná-los pela fuga deliberada. Vencei-os utilizando a vontade e a perseverança, ensejando o crescimento aos vossos próprios valores.
Cuidai em não transitar sem a devida prudência nos caminhos da carne, em que muita vez, imitais a mariposa estovada. Atendei às exigências de cada dia, rejubilando-vos por satisfazer as tarefas mínimas. Não intenteis o voo sem haver aprendido a marcha. Sobretudo, não indagueis de direitos prováveis que vos caberiam no banquete divino antes de liquidar os compromissos humanos. Impossível é o título dos anjos sem serdes antes criaturas ponderadas. Soberanas e indefectíveis leis nos presidem os destinos. Somos conhecidos e examinados em toda parte. As facilidades concedidas aos espíritos santificados que admiramos são prodigalizadas a nós, por Deus, em todos os lugares. O aproveitamento, porém, é obra nossa. As máquinas terrestres podem alçar-vos o corpo físico a consideráveis alturas, mas o voo espiritual, com que vos libertareis da animalidade, jamais o desferireis sem asas próprias. A consolação e a amizade de benfeitores encarnados e desencarnados enriquecer-vos-ão de conforto, quais suaves e abençoadas flores da alma. Entretanto, fenecerão, como as rosas de um dia, se não fertilizardes o coração com a fé e o entendimento, com a esperança inquebrantável e o amor imortal, sublimes adubos que lhes propiciem o desenvolvimento do terreno, do vosso esforço sem tréguas. Não cobiceis o repouso das mãos e dos pés, antes de abrigar semelhante propósito. Procurai a paz interior na suprema tranquilidade da consciência. Abandonai a ilusão, antes que a ilusão vos abandone. Empolgando a chefia da própria existência, deixai plantado o bem na esteira de vossos passos. Somente os servos que trabalham gravam no tempo os marcos da evolução. Só os que se banham no suor da responsabilidade conseguem curvar novas formas de vida e de ideal renovador. Os demais, chamem-se monarcas ou príncipes, ministros ou legisladores, sacerdotes ou generais, entregues à ociosidade, classificam-se na ordem dos sugadores da terra. Não chegam a assinalar sua permanência provisória na crosta do planeta. Adejam como insetos multicores, tornando-a a poeira que se lhe alçaram por alguns minutos. Regressando, pois, ao corpo de carne, valei-vos da luz para as edificações necessárias. Partiremos do glorioso Espírito do Cristo. Convertamo-nos em claridade redentora. O desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos da mente humana. Combatem-se desesperadamente as noções e as ideologias, os sistemas e os princípios. Estabelecida a trégua nas lutas internacionais, surgem deploráveis guerras civis, armando irmãos contra irmãos. A indisciplina fomenta greves, a ânsia de libertação perturba o domicílio dos povos. Guerreiam-se as esferas de ação entre si. Encarnados e desencarnados de tendências inferiores colidem ferozmente aos milhões. Inúmeros lares transformam-se em ambientes de inconformação e desarmonia. Duela o homem consigo mesmo no atual processo acelerado de transição. Equilibrai-vos, pois, na edificação necessária, convictos de que é impossível confundir a lei ou trair-lhes os ditames universais. Perorando, Eusébio proferiu bela e sentida prece, invocando as bênçãos divinas para a Assembleia. Sublimes manifestações de luz fizeram-se então sentir sobre nós. Encerrados os trabalhos, os companheiros ainda presos ao círculo carnal começaram a retirar-se em respeitoso silêncio. Então, antes de nós continuarmos aqui, essa preleção feita por Eusébio, então, chamava a atenção de todos os presentes
e obviamente também chama a nossa própria atenção, exatamente para tudo aquilo que nós vivemos, né? Buscamos conhecimento sobre o mundo espiritual, criamos fantasias a respeito desse futuro no plano espiritual, futuro sobre novas existências, mas, infelizmente, nós ainda nos esquecemos daquilo que é o mais básico, que é a nossa transformação íntima no nosso dia a dia. É a nossa relação dentro de nossos lares, a nossa relação com o ambiente profissional onde nós nos encontramos, é a nossa relação com a própria sociedade, o respeito por mim mesmo, por tudo aquilo que eu faço, porque o desrespeito por nós mesmos é aquilo que acontece com mais frequência. Eu desrespeito, né, meu tempo físico através da alimentação mal consumida, substâncias, muitas vezes um sedentarismo, crio situações constrangedoras pelos hábitos que eu cultivo, nas minhas relações afetivas, nas minhas relações sociais, eu crio muito mais desavenças do que amizades, sou muito mais destrutivo nos meus comentários do que construtivo, sempre procuro aquilo que existe de errado, aquilo que existe de negativo, em vez de procurar aquilo que existe de positivo. Na minha relação com a sociedade, eu sempre procuro aquilo que é a imposição da minha vontade e não uma concordância com aquilo que é bem, que é para o bem comum. Eu tenho dificuldades de rever as minhas ideias, acreditando, porém, que muitas vezes um tipo de caminho é aquilo que eu acho que é bom para mim e vai ser bom para todo mundo, sem que eu me conheça, sem que eu saiba exatamente se aquilo vai realmente me fazer bem. Vemos ali então indivíduo contra indivíduo, o indivíduo contra si próprio, vemos ali coletividade contra coletividade. Então, na verdade, nós vivemos ali uma grande desarmonia, mas todos nós, frequentando ali os nossos templos religiosos, abraçando as nossas filosofias, nós nos esquecemos daquilo que é mais básico. E até mesmo entre essas filosofias, aquilo que parece mais contraditório, nós vemos ali pessoas que buscam esse mundo espiritual, e mesmo assim odeia aquele que também busca o mundo espiritual, mas por um caminho diferente. Então, se aqueles que vivem as filosofias espiritualistas não se entendem, o que dirá da sociedade que pouco se preocupa com o mundo espiritual? Então, essa preleção de Eusébio dizia exatamente isso. Todos aqueles indivíduos, então, foram conduzidos, foram convocados para essa preleção exatamente para isso, já que demonstram uma tendência verdadeira à espiritualização, então será através deles que essas transformações poderão acontecer. Mas antes de tudo, então, foram chamados a atenção para a necessidade da transformação interior. Primeiro, o trabalho individual. Se nós temos aquela expressão que diz para nós que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, não adianta nós queremos então buscarmos esses conhecimentos a respeito do mundo espiritual, de acordo com a escola filosófica. É necessário que nós então nos transformemos e será através das nossas próprias escolhas que essa mudança vai acontecer. Mais uma vez, citando aquele pensamento que eu gosto bastante, muitas vezes nós somos o único evangelho que uma pessoa já leu na vida. Ou seja, ela não busca nenhuma religião, mas ela busca uma esperança, ela busca algo que possa fazer dela alguém mais feliz. Então ela vai procurar nas pessoas, nos exemplos, nos modelos, e não simplesmente em textos. E de nada adianta então nós falarmos sobre o mundo espiritual, falarmos sobre a felicidade, se nós não somos capazes de construir a felicidade dentro de nós. Então, primeiro, o trabalho interior, nas situações mais simples do nosso dia a dia. É como se nós pensássemos que daqui a alguns anos eu serei uma pessoa melhor. E hoje, nesse momento, durante as minhas relações, durante os meus compromissos, eu não tenho qualquer tipo de preocupação com isso, porque eu estou pensando no futuro, me esquecendo que esse futuro vai sendo construído a cada dia, a cada momento, em cada escolha que eu faço. Então é esse tipo de despertamento que Eusébio buscou então, junto a esses tantos espíritos. Calderaro conduziu-me à presença do instrutor
e apresentou-me. O alto dirigente recebeu-me com afabilidade e doçura, cumulando-me de palavras de incentivo. Precisávamos servir, explicou ele, encarecendo as necessidades de assistência espiritual amontoadas em toda parte, reclamando cooperadores abnegados e fiéis. Quando Calderaro se referiu aos meus projetos, mostrou-me Eusébio paternal sorriso e, expondo-nos providências diversas a tomar, recomendou-nos puséssemos em contato com o grupo socorrista a que o assistente emprestava ativa colaboração. Logo após, ao retirar-se, ladeado pelos assessores que me compunham a comitiva, o nobre mentor confortou-me bondoso. Sê feliz. Dirigindo a Calderaro o expressivo olhar, acrescentou: dado o ensejo, conduze-o ao serviço de assistência às cavernas. Tomado de curiosidade, agradeci sensibilizado e dispus-me a cooperar. Então aqui um ambiente novo que vai nos ajudar aqui a novos aprendizados, né? Serviço de assistência às cavernas. Assim como André Luiz, nós também apresentamos aqui a nossa curiosidade. De que cavernas exatamente ele fala? O que exatamente nós encontraremos nesse ambiente? Avançando aqui agora, capítulo 3, a casa mental. Retomando a companhia de Calderaro na manhã luminosa, absorvia-me o propósito de enriquecer noções pertinentes às manifestações da vida próxima à esfera física. Então André Luiz querendo ali conhecer ambientes ainda de desencarnados, mas que estavam próximos à esfera física. E isso já denota para nós com facilidade, né, o tipo de espíritos que estão nessa esfera próxima aqui à esfera física. São espíritos ainda materializados, espíritos que ainda sofrem todas as dificuldades relativas à vivência no mundo material sem a devida espiritualização. Admitido a colônia espiritual, que me recebera com extremado carinho, conhecia de perto alguns instrutores e fiéis operários do bem. Assim como André Luiz já tinha apresentado para nós em outras experiências, em outras excursões, conhecendo ali tantos e tantos outros espíritos amigos, né, que atuavam nessa área próximo aqui ao mundo físico, né, vimos vários livros. Inquestionavelmente, vivíamos todos em intenso trabalho, com escassas horas reservadas a excursões de entretenimento. Demais, fruíamos ambiente de felicidade e alegria a favorecer-nos a marcha evolutiva. Nossos templos constituíam por si sós abençoados núcleos de conforto e de revigoramento. Nas associações culturais e artísticas encontrávamos a continuidade da existência terrestre, enriquecida, porém, de múltiplos elementos educativos. O campo social regurgitava de oportunidades maravilhosas para a aquisição de inestimáveis afeições. Os lares em que situávamos o serviço diurno erguiam-se entre jardins encantadores, quais ninhos tépitos e venturosos de frondes perfumadas e tranquilas. Não nos faltavam determinações e deveres, ordem e disciplina. Entretanto, a serenidade era nosso clima, e a paz, nossa dádiva de cada dia. Arremessara-nos à morte a atmosfera estranha à luta física. A primeira sensação fora o choque. Empolgara-nos o imprevisto. Continuávamos vivendo apenas sem a máquina fisiológica, mas as novas condições de existência não significavam subtração da oportunidade de evolver. Os motivos de competição benéfica, as possibilidades de crescimento espiritual, haviam lucrado infinitamente. Podíamos recorrer aos poderes superiores, entreter relações edificantes, tecer esperanças e sonhos de amor, projetar experiências elevadas no setor reencarnacionista, aprimorando-nos o trabalho e no estudo, e dilatando a capacidade de servir. Em suma,
A passagem pelo sepulcro conduzia-nos a uma vida melhor, mas e os milhões que transpunham o estreito limiar da morte, permanecendo apegados à crosta da terra? Então aqui, antes da gente continuar, André Luiz fala sobre tudo isso, né? Para que condição os espíritos que desencarnam nesse momento aqui no nosso mundo, por exemplo, o que eles encontram no mundo espiritual? O que eles fazem no mundo espiritual? O que eles esperam do mundo espiritual? Como é colocado por André Luiz, milhões que retornam ao mundo espiritual retornam desejando continuar aqui no mundo físico. Interferem na nossa rotina, se aproximam dos seus interesses, tendo todo o mundo espiritual para poder se desenvolver. Começa inicialmente pela falta de conhecimento. Mas muito mais do que a falta de conhecimento, porque basta conhecer para que o indivíduo comece a tomar novas decisões, muito mais do que o conhecimento é a vontade de não fazer. É a vontade de continuar aqui no mundo físico. Então exatamente esse apego à crosta terrena é o que traz para nós tantas e tantas dificuldades. Grande abraço, Vidal. Um beijão, querido. Continua aqui André Luiz. Incalculáveis multidões desse gênero mantinham-se na fase rudimentar do conhecimento. Apenas possuíam algumas informações primárias da vida. Exoravam o amparo dos espíritos superiores, como as tribos primitivas reclamam o concurso dos homens civilizados. Precisavam de desenvolver faculdades, como as crianças de crescer. Não permaneciam chumbadas à esfera carnal por maldade, senão que se demoravam hesitantes no chão terreno, como os pequeninos descendentes dos homens se aconchegam ao seio materno. Guardavam da existência apenas a lembrança do campo sensitivo, reclamando a reencarnação quase imediata, quando lhes não era possível a matrícula em nossos educandários de serviço e aprendizados iniciais. Então até aqui o que André Luiz coloca para nós é que muitos desencarnados chegam no plano espiritual, em algumas condições, sem qualquer capacidade de se desenvolver, além daquilo que é possível. Então são quase que imediatamente reconduzidos ao mundo físico para que possam desenvolver novos valores para aí sim, no mundo espiritual, poderem avançar um pouco mais. Por outro lado, verdadeiras falanges de criminosos e transviados agitavam-se não longe de nós, depois de haverem transposto as fronteiras do túmulo. Consumiam, por vezes, inúmeros anos entre a revolta e a desesperação, personificando hórridos gênios da sombra, como ocorre nos círculos terrenos com os delinquentes contumazes, segregados da sociedade sadia. Mas sempre terminavam a corrida louca nos desvios escuros do remorso e do sofrimento, penitenciando-se, por fim, de suas perversidades. O arrependimento é, porém, caminho para a regeneração, e nunca passaporte direto para o céu, razão pela qual esses infelizes formavam quadros vivos de padecimento e de horror. Em várias experiências, via-os conturbados e aflitos, assumindo formas desagradáveis ao olhar. Nos casos de obsessão, convertiam-se em recíprocos algozes ou então em verdugos frios das vítimas encarnadas, quando errantes ou circunscritos aos vales de punição, aterravam sempre pelos espetáculos de dor e de miséria sem limites. No entanto, era forçoso convir. Eles, os desventurados, e nós outros que continuávamos trabalhando em ritmo normal, atravessáramos portas idênticas. Talvez em muitos casos houvéssemos abandonado o invólucro material sob o assédio de doenças análogas. Isso considerando e por desejar conhecer a lei divina, que não concede paraísos de favor, nem estabelece infernos eternais, confrangia-me o contemplar as imensas fileiras de infortunados. Efetivamente,
identificara numerosos deles em câmaras retificadoras, através de múltiplas instituições de beneficência. Todavia, esses, situados na zona de amparo fraterno, apresentavam a seu favor sintomas de melhora quanto ao reconhecimento das próprias falhas, ou aos créditos espirituais de que gozavam, mercê de certas forças intercessoras. Os infelizes a que aludimos provinham, porém, de outras origens. Eram os ignorantes, os revoltados, os perturbadores e os impenitentes, de alma impermeável às advertências edificantes. Os enfatuados e os vaidosos dos mais vários matizes, perseverantes do mal, dissipadores da energia anímica em atitudes perversas diante da vida. Meu contato com eles em diversas ocasiões fora simples, encontro e fortuito, sem maior significação para o meu esclarecimento. Por que motivo se demoravam tanto no hemisfério escuro da incompreensão? Adiavam deliberadamente a recepção da luz? Não lhes doeria a condição de seres condenados por si mesmos a longas penas? Experimentariam vergonha pela perda voluntária de tempo? Muita vez surpreendia-me a contemplá-los. Os traços fisionômicos de muitos desses desventurados parecia monstruoso desenho, provocando ironia e piedade. Que lei regeria a estereotipação de suas formas? Telosia olvidado à mãe natureza, pródiga de bênçãos em todos os planos, ou recebiam eles esses traços de apresentação pessoal como castigo imposto por superiores desígnios? Tais interrogações que me enfervilhavam no cérebro me punham aflito por viver a possibilidade que se me oferecia. Então aqui, meus amigos, a gente para na página número 35, porque aí então André Luiz começa depois a receber um pouco mais de esclarecimento, mas o que nós vimos aqui é ele então se aproximando desses espíritos que vivem esses profundos desequilíbrios, porque são dois grupos a que ele se refere. Aqueles espíritos que, perturbados, muitas vezes deformados, adoecidos mentalmente, se encontram nessas câmaras de retificação porque já demonstram uma certa tendência à melhora. Então, na verdade, vamos dizer assim que circunstâncias, fraqueza moral, influências, tudo isso fez com que eles então caíssem nessa condição. Mas a partir do momento em que eles se afastam dessas situações, eles apresentam então aquela tendência de melhora. Mas por outro lado, como André Luiz coloca, muitos outros espíritos estão nessa condição por escolha. E é por isso então que ele apresenta para nós aqui vários questionamentos, só para a gente poder lembrar, por que motivo se demoram tanto no hemisfério obscuro da incompreensão? Adiavam deliberadamente a recepção da luz? Não lhes doeria a condição de seres condenados por si mesmos a longas penas? Não experimentariam vergonha pela perda voluntária de tempo? Muitas vezes surpreendia-me a contemplá-los. Então ele começa agora a ter contato com esse grupo de espíritos que, como ele diz para nós, já teve contato outras vezes. Como aconteceu, quando nós lemos no livro Obreiros da Vida Eterna, naquela excursão que ele fazia no plano espiritual antes de chegar ao mundo físico para auxiliar naquelas desencarnações, ele então fez aquele pequeno estágio naquela colônia, naquele posto de socorro, onde ele encontrou então tantos e tantos espíritos nessa condição, caminhando entre eles. Então ele não teve um contato direto para auxiliar um espírito específico, a não ser, claro, naquela pequena tarefa de resgate que ele participou. Mas ele pessoalmente não se deparou com essa situação. E agora seria diferente. Porque se ele vai falar sobre todos os dramas que acontecem aqui no mundo físico, devido a essas influências, não basta apenas atacar o drama. É necessário entender a causa. E muitas vezes essa causa trata-se exatamente dessas influências e desses espíritos. Então ele vai ter que trabalhar a causa. Então, veremos aqui André Luiz agora atuando num campo que para ele era um campo inédito. Dudu lembrou ali nas
reuniões mediúnicas de tantos espíritos em sofrimento, exatamente por esse apego, né? Então nós temos aqueles que estão presos pela ignorância e outros que estão presos pela escolha. Como entender tudo isso? Um espírito, por exemplo, que passa décadas, séculos nessa condição de sofrimento, porque ele gosta de ser assim, como é possível alguém gostar disso, né? Então nós vemos até aqui no mundo físico, vemos ali criminosos que acabam sendo reclusos da sociedade ou trazem tantos prejuízos para a sociedade. A gente põe a mão na cabeça e pergunta como é possível que eles escolham uma vida assim? Por que eles fazem isso? São essas reflexões então que André Luiz vai trazer para nós no nosso próximo encontro. Então, mais uma vez, aqui no capítulo 3, falando sobre a casa mental, na página número 35, quando Calderaro então vai trazer essas explicações, e aí então André Luiz começa a compreender um pouco mais, e nós, claro, aproveitando essa oportunidade, também teremos aqui tantos aprendizados. Dudu colocou: expiação não seria isso? Uma forma até misericordiosa de trazer esses espíritos a rever os conceitos de vida pretérita? Sim, são oportunidades, né? Porque se você não se transforma pelo amor, você se transforma pela dor. E muitos espíritos são conduzidos a vidas, a existências, né, cheias de desafios, cheias de limitações, cheias de dificuldades, e que, na verdade, acaba sendo para ele uma expiação, mas nem sempre, lamentavelmente, ele acaba aprendendo logo de início. Há necessidade de um trabalho a longo prazo para transformá-lo, né? Então a expiação vem. E o que André Luiz coloca para nós é exatamente que esses espíritos estão desencarnados. Se ele poderia, por exemplo, se transformar já no mundo espiritual, como acontece, né, naquilo que ele trouxe para nós das câmaras de retificação,